Graça e paz, meus amados. Bom dia, bendito seja o Senhor, que estamos mais uma vez aqui juntos. Eu, presbítero Luciano, vocês já estão sentindo falta do nosso querido diácono Fábio, nosso historiador, mas infelizmente o Fábio não pode vir, ainda está no distanciamento, não é isso? Porque ele foi diagnosticado com Covid, né? Acho que foi até uma reinfecção, acho que alguma coisa assim, né? E aí ele melhor ficar em casa, né? Mas está bem, graças a Deus. Apenas algumas sequelazinhas, algumas consequências, sintomas, melhor dizendo, sintomas. Mas bendito seja o Senhor que nós estamos aqui. Deixa eu pedir uma coisa, você que já está aí, compartilhe este link, compartilhe este vídeo com seus amigos, vai lá embaixo, né? Você pode fazer isso, lá embaixo já tem a opção lá de você compartilhar, e se você puder, faça isso, por favor, nos ajude, contribuindo com a sua participação aí, oferecendo a outras pessoas a oportunidade de dialogar, conversar conosco. De repente a pessoa pode entrar em contato pelo chat, e aí fazer suas perguntas e tal. Se você desejar, também faça suas perguntas aí, cumprimente, fale alguma coisa aí no chat para a gente saber que você está junto conosco. E estamos nessa manhã com o meu querido presbítero Luciano. Por favor, cumprimente a galera, Luciano. A paz do Senhor, meus irmãos. Que dia lindo que Deus nos proporcionou hoje, né? Um céu azul, como dizem, céu de brigadeiro. E nós estamos aqui mais uma vez, nesse momento de crescimento, momento de aprendizado. Fábio, fazendo falta, Fábio, eu sei que tu daqui a pouco deve estar falando conosco aí, mas tu está fazendo falta. E o Fábio, pastor, eu conversei com ele ontem, tá? Liguei para ele, conversei com ele ontem. Ele falou que foi a terceira vez, ele vai pedir música no Fantástico. Tá com direito. Brincadeiras à parte, mas ele tá bem, é só mesmo uma questão de precaução, né, por conta da separação necessária, mas ele está bem, isso é que é importante, e que ele se recupere logo para estar aqui conosco, que é sempre bastante enriquecedor os comentários, a condução dele, né, pastor, é muito enriquecedor. É verdade. E vamos junto, gente, vamos junto que temos muito que aprender hoje. Amém. Então vamos pedir a bênção do Senhor, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração. Você que está aí em sua casa, curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia belo, lindo, maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, graça, perdão de pecado que o Senhor nos concede. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela esperança que temos na vida eterna, de vencer a morte. Muito obrigado por tudo isso. Agora pedimos a tua direção e a inspiração do teu Santo Espírito no nosso coração. Cremos, ó Deus, que temos uma mensagem para entregar, mas essa mensagem não pode ser compartilhada sem antes primeiro o teu amor tocar os nossos corações e inspirar a nossa vida. Pois assim nós nos colocamos na tua total dependência. Seja conosco, é o que nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, meus amados, eu estou aqui e quero fazer um convite a você para que você hoje possa experimentar junto conosco um diálogo, uma conversa sobre família. Isso porque eu vou estar fazendo aqui, a gente está preparando algumas lições novas em um livro, baseado no livro do John Stott, que é o Discípulo Radical. Mas enquanto não fica pronta essa série de lições, vamos utilizar hoje aqui ainda aquela revista Fundamentos. Se você ainda não tem, se desejar comprar, é só me falar que eu trago para vocês. Isso é uma bela revista e ela tem uma lição que eu não toquei na última vez que estávamos conversando sobre ela, que é
a família. Ela tem esta lição e ela fala os fundamentos da família ajustada. Eu falei brevemente, não falei em detalhes, mas eu queria hoje, já que estamos aí nessa transição de uma nova série de lições e aí aguardando o retorno do Fábio, vamos conversar hoje pela manhã sobre o fundamento da família. E aí nós vamos tratando dos assuntos conforme a gente vai crescendo nesta conversa. Eu queria que você compartilhasse a sua experiência também aí na sua casa. Por favor, façam isso. Compartilhem desse link. Vá lá também no grupo da igreja e acorde a galera. Vai lá, fala lá. Acordem, galera. Vamos para a EBD, nossa EBD. Acordem todo mundo lá, perturbem todo mundo. Né? Nós vivemos em um momento muito difícil e delicado por conta deste Covid e dessa pandemia. Mas não é só isso que nos preocupa. Nós tivemos também um problema de crise ideológica, moral no nosso país. Então, necessita a todos nós, como cristãos, estarmos cada vez mais prontos, treinados, empenhados. Eu vou usar a palavra adestrado, mas, por favor, não entenda como se você fosse um animal, mas adestrado no sentido da habilidade, do conhecimento da palavra de Deus para lidarmos com esse mundo. Deixa eu dizer aqui uma coisa, pontos históricos para você. Pontos históricos que ficará na história. Se você observar, o Brasil entrou em uma crise econômica há quase 10 anos. Estamos em um ciclo de crise econômica e de recessão, já vai para quase 10 anos. Crise econômica. Depois entramos em uma crise política. O Brasil entrou em uma crise política com o impeachment de um presidente. Depois, o Brasil entrou numa crise ideológica de disputa e avanço de agendas progressistas e de uma resposta de alguns conservadores. Então, entramos em uma crise ideológica. Depois entramos numa crise profunda de saúde. Olha só, então, crise financeira, crise política, crise ideológica e agora uma crise na saúde. Então, observe como nós estamos. Estamos vivendo momentos delicadíssimos. Então, por favor, compartilhe deste link. Ajude aí a divulgação, porque a gente precisa estar adestrado sobre o tema família. Correto, meu presbítero Luciano? Então, pastor, é fato, né? Isso tudo que o senhor falou aí é muito sério, né? E estarmos apercebidos a essas coisas, né? Porque tudo isso vai impactar exatamente na família. E se nós não tivermos uma orientação, um embasamento sobre esse tema, chamado família, e totalmente agarrados, ou vamos colocar assim, a Cristo, nós sucumbimos. É verdade. Nós sucumbiremos, porque quando você olha e só vê ensinamentos errados, só vê essas situações todas que o senhor falou, como crise financeira, você olha para um lado, olha para o outro, não vê alternativa, nós temos que fazer igual o salmista, né? Olha, o senhor pregou até, né? De onde me virá o socorro? Socorro vem de Deus somente. É verdade. E aí, se nós não nos apercebermos a isso, eu costumo falar, pastor, que esses momentos que nós estamos vivendo, as crises, nós aprendemos a lidar com ela na EBD, não é no culto de domingo à noite, porque é quando nós nos estruturamos, nós aprendemos, nós estudamos. À noite é maravilhoso o culto de domingo, a gente louva, a gente adora,
a gente exalta, é um culto de celebração. Mas o momento da gente conseguir entender como enfrentar tudo isso é um momento de aprendizado, como estamos fazendo agora. É verdade. E realmente a gente precisa chamar esse povo aí, né? E contar com vocês 6 que estão online agora, a contaminar, a incentivar aos nossos irmãos a estarem aqui. É complicado, né, pastor? Desculpa o desabafo. Tá? Desculpa o desabafo. Não, fique à vontade. Mas não tem mais nada que impeça. Mesmo quem está com Covid, pode usar o celular. Não tem nada, não tem desculpa. Não tem. Tem desculpa. Então, gente, 2 horas de aprendizado, 1h30 de aprendizado, que vai fazer bem para a sua alma, para você, mas não podemos deixar passar isso desapercebido. Desculpa o desabafo. Não, mas aí é a todos. verdade. Então faça isso, seja um instrumento nas mãos do Senhor, abençoando outras vidas, compartilhando deste link. Nós iremos tratar aqui o tema, os fundamentos da família ajustada. Isso é importante porque você vai aprender muito, muito mesmo. O texto base é o texto de Salmo 128, versículo 3. Por favor, Luciano, abra para mim. Salmo 128, versículo 3. E nós teremos o objetivo de mostrar os fundamentos bíblicos para uma família ajustada à vontade de Deus, ou seja, que a família seja verdadeiramente uma instituição ou uma comunidade ou um agrupamento de pessoas, de seres humanos que glorifique a Deus e que exerça a vontade de Deus. Salmo 128, 3. Pode ler aí para a gente? Posso sim. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, sim. 3. Então, vamos trabalhar os fundamentos de uma família ajustada baseada na palavra de Deus. E leiam esse texto, por favor, desarmado. Antes de você ficar assim, há machismo nessa história aqui. Não, por favor. Posso ler o 1 e o 2 também? Pode, eu acho pode. Que dá um entendimento melhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. É o que diz o título da lição. O texto fala de uma pessoa que tem e convive e está inserido dentro de uma família que é ajustada. Para a introdução, eu queria fazer aqui uma leitura e vamos passo a passo. Diz o seguinte: o vocábulo ajustado tem o sentido de algo que está na medida certa, que foi amoldado, afinado, regulado de modo a apresentar-se com equilíbrio, segurança e harmonia. Portanto, as famílias ajustadas são aquelas que aprenderam a se adaptar às várias demandas da vida, respondendo positivamente aos desafios, conflitos, oportunidades, alegrias, tristezas, surpresas, sem se tornar um carro desgovernado. Os membros desta família utilizarão a criatividade em cada situação, valendo-se da sabedoria divina. Este será o nosso assunto na presente lição, tomando por base o Salmo de 128, que foi lido pelo presbítero Luciano. Esse texto bíblico faz parte de uma coleção de 15 salmos conhecidos como Cântico dos Degraus. Aliás, quem veio aqui na quarta-feira sabe o que é Cântico dos Degraus. Falamos sobre isso. E quem entrou também, né? E quem entrou, veio, perdão. Quem entrou na live e quem veio na live. Esses salmos eram entoados enquanto os peregrinos judeus, vindos de diversas partes, subiam a Jerusalém para celebrar as festas anuais no calendário judaico. Iremos meditar em seus ensinos, destacando os fundamentos de uma família ajustada.
Então vamos lá, gente, olha só. O fundamento é uma família ajustada, e é isso que nós queremos dizer, é uma família que sabe e foi amoldada, afinada, regulado o modo a apresentar-se com equilíbrio, segurança e harmonia. Portanto, a família ajustada são aqueles que aprenderam a se adaptar às várias demandas da vida, respondendo positivamente aos desafios e aos conflitos. Olha, Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele nos disse uma frase que é muito comum, muito utilizada por muitos, mas às vezes a gente não percebe a profundidade disso. Ele disse: no mundo tereis aflições. Então, ele diz que nós teríamos aflição neste mundo. E isso significa que as adversidades, elas aconteceriam ao cristão. Aliás, a adversidade, os problemas acontecem com todas as pessoas, todos. Ou seja, se você é um agricultor, uma praga pode acontecer na tua plantação, você sendo cristão, e uma praga pode acontecer na plantação do ímpio. Então o sofrimento vem para todos, a enfermidade vem para todos, acontece no cristão e acontece no ímpio, significando que estamos inseridos neste mundo e o sofrimento é inerente à nossa vida. A grande diferença é a reação aos sofrimentos, como reagimos. Isso se falarmos na questão da vida individual. Nesse caso aqui, como estamos falando uma vida comunitária em família, uma família ajustada é aquela família que sabe reagir frente às adversidades da vida. E as adversidades da vida acontecem tanto na questão financeira, na questão da saúde, acontece na questão da educação dos filhos e também na obediência dos filhos aos pais. A fidelidade do casal, a fidelidade dos filhos para com os pais e os pais para com os filhos. Então, toda a esfera, uma família ajustada, ela está equilibrada em todos os sentidos. Isso não significa que a adversidade não vá acontecer, mas significa que ela está preparada para responder à adversidade que acontece. Então, nesse caso, eu queria, já que você está junto conosco, já começar assim a refletir sobre a sua família, se ela está preparada para responder ou suportar as adversidades que com certeza acontecerá. Para isso, primeiramente, vamos trabalhar o fundamento, o primeiro fundamento da família ajustada é o propósito divino. E isso está pautado no versículo de número 1 do texto que nós acabamos de ler. Por favor, Luciano. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, o primeiro fundamento para uma família ajustada é o propósito de Deus. O salmista associa a vida bem-aventurada ao temor do Senhor. Tal expressão destaca a atitude de quem reconhece o lugar da primazia de Deus que Deus deve ter em sua vida, reverenciando-o, adorando-o com todo o seu ser. Os pais das famílias ajustadas encontram o espaço em Deus em sua rotina diária, procurando, em situações informais, inculcar em seus filhos o temor do Senhor. Então vejam, tem pessoas que têm uma ideia assim, ô Luciano, de que o ser humano tem liberdade e que a liberdade do ser humano deve ser levada às últimas consequências. Ou seja, nada é mais precioso para o ser humano do que a sua liberdade. Nós concordamos com isso e achamos que isso é extremamente correto. Porém, na ideia de liberdade, alguns, e preste atenção, você papai e mamãe, na ideia de que
o ser humano tem liberdade, esta liberdade é levada às últimas consequências, dizendo que até as crianças têm liberdade. Ok, também concordamos com isso. Eu acho que você também não discorda de que uma criança tem liberdade. É verdade. Então, por levar às últimas consequências de que a criança tem liberdade, o pai quer criar o seu filho sem influenciá-lo ou induzi-lo ou manipulá-lo na questão da fé. E quer dizer assim para ele: não, eu deixo o meu filho escolher os seus caminhos. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. A criança tem toda a liberdade, é verdade, mas ela só terá liberdade na medida em que ela tiver condição de decidir. E antes dela ter a condição de decidir e a consciência para tomar decisão, e aí estamos falando que ela precisa crescer e ter maturidade suficiente para isso, ela não pode exercer a sua liberdade porque ela não tem condição de decidir. Então, o que você deve fazer como pai é, enquanto ela não tem a responsabilidade e a condição de decidir, você deve trilhar ela no bom caminho. E é isso que a Bíblia ensina. Para que, se no futuro ela decidir, por livre e espontânea vontade, rejeitar o caminho que você ensinou, ela terá a liberdade para fazê-lo. Mas enquanto não, ela deve ter os ensinos da tua parte. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante você respeitar o seu filho ou sua filha, mas é muito importante você ensinar o seu filho a dobrar o seu joelho, ainda que ele tenha a figura de fantasiada de Deus. Porque você vai ensinar uma criança a orar da seguinte forma: dobra o seu joelhinho aqui, filho ou filha, e vamos falar com o Papai do Céu. Põe a sua mãozinha assim, ajoelhe-se na cama, ou próximo à cama, né? E repita comigo: Papai do Céu. E aí você vai ensinando a oração para a criança falando Papai do Céu. Papai do Céu é uma forma lúdica de você ensinar ao seu filho, é uma forma lúdica de você dizer ao seu filho, porque a criança não tem a capacidade da transcendência, da espiritualidade transcendente, do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, e toda a existência de Deus. Ele não tem essa capacidade, mas ele tem a capacidade de fantasiar. Toda criança fantasia. Então você, papai, mamãe, deve ensinar os seus filhos, ainda que de forma alegórica e com fantasia, de que ele deve orar agradecendo o seu dia a Deus antes de dormir e pedindo a Deus a bênção dele. Por isso, os pais das famílias ajustadas encontram um espaço para Deus em suas rotinas diárias, procurando, em situações informais, inculcar em seus filhos o temor do Senhor. A lição até fala de situações informais, ou seja, não precisa ser necessariamente ensinar o temor do Senhor apenas no momento de dormir, mas no dia a dia. No dia a dia. No desemprego do pai, você pode ensinar o seu filho de que Deus irá prover os recursos necessários para a vida. Então, uma família ajustada entende o propósito divino na sua existência. Olha, deixa eu dizer para você, você pai e você mãe, negar aos teus filhos a fé em Deus, porque você não ensina o teu filho a orar, você não traz o teu filho à EBD, ou à escola bíblica dominical, ou à igreja, você negar ao teu filho essa possibilidade dele conhecer Deus, ainda que de forma alegórica e fantasiada como uma criança,
Você negar isso é um pecado da sua parte, pai, da sua parte, mãe. Então, uma família ajustada começa a gente poderia que ela comece de vários lados. Eu estou aproveitando aqui a temática da lição para dizer que uma família ajustada, ela começa usando todos as informalidades da vida, a rotina da vida, para apontar Deus e de que Deus está trabalhando no seu cotidiano. Compreende, o presbítero Luciano? O pastor, o senhor falou sobre a liberdade, né, das crianças, a liberdade. A Bíblia fala sobre não useis da liberdade para dar ocasião à carne, né, para pecar. Mas eu não queria entrar por esse lado, não. Eu queria falar outra situação aqui. Porque é uma responsabilidade dos pais forjar o caráter dos filhos. Sim, é verdade. A liberdade, ela tem a ver com isso. Porque o que é liberdade? Liberdade é a pessoa poder escolher o que quer fazer, o que deve fazer. Só que se nós, como pais, não orientamos também que essa liberdade tem que ter responsabilidade, porque cada escolha vai ocasionar uma consequência. Isso. Uma consequência. E o que eu costumo dizer, liberdade e responsabilidade. Responsabilidade. Sempre. Então, dar essa liberdade para os nossos filhos, eu não acho errado, conforme nós falamos. Porém, nós temos que ser muito cautelosos com as responsabilidades. Tem que ir junto. E é claro, gradativo pela idade, né? Você tem que ir cuidando da idade. Eu ouvi uma vez um filósofo falando, que eu acho que vem bem a calhar com esse estudo, que é o seguinte: quando a gente fala de escolhas, nós estamos falando de escolher, fazer opção pela situação que agrega mais valor para você. Ou seja, você precisa incutir valores nas crianças, a família, o pai, a mãe, precisa impor valores para que na hora da liberdade, ele usar da liberdade, ele tenha valores para poder fazer a escolha certa. Ô Luciano, nós somos um povo de tradição. E a tradição, veja, não estou dizendo tradição no sentido de tradição fantasiosa, mística ou tradição de cultura popular. Estou falando de tradição no sentido dos valores. E esses valores só acontecerão na medida em que repassarmos para os nossos filhos. E deve ser trabalhado isso. Isso não surge de graça, isso não surge assim espontaneamente. E te falo mais, pastor. É importante isso porque quando nossos filhos, que não ficam na nossa mão o tempo todo, eles começam a confrontar com o mundo, sei lá, por exemplo, a minha filha, a Esther, tem 10 anos. Ela já está num grupinho na escola. Sim. Se ela não tiver esses valores para confrontar os valores que o mundo está tentando colocar para ela, ela vai aceitar os valores do mundo sem problema. Sim. E isso deve ser passado com muito amor. Claro. Muito amor no coração. Não, né? Não resta dúvida, pastor, não resta dúvida. É ensinamento. Ensinamento. Ensina a criança o caminho que deve andar. É verdade. Deixa eu dar uma voz aqui à galera. Gente, nós estamos aqui com uma turma boa. Nós estamos com Vereni, meu amor, eu te amo. Corações explodindo aí. Estamos com o Mauro, com a Priscila Vieira, Luciana Gomes, o Léo Ferreira. Estamos aqui com a Ana Cláudia Cabral, que é a Cláudia. Estamos com a Ana Paula e estamos também com a Marta Bragança Pires. Olha, Bragança, sobrenome de príncipes e princesas. E estamos com o nosso querido Fábio Fernandes também. E eles estão interagindo aqui. A Vereni diz assim: diante de todos os problemas que estamos vivendo, a família precisa ser o nosso porto seguro. Isso é grande verdade. O Léo pede para aumentar um pouquinho o microfone do presbítero Luciano para ouvir. Acho que ele já aumentou tá já. Ali, eu acho que ele já aumentou, já, né? Já aumentou, já mexeu. Ele está ajustando.
Gente, e vão interagindo aí. Verenice já mandou um coraçãozinho aqui. Eu te amo, meu amor. E vão interagindo e vamos compartilhando aí. Se você desejar contribuir com alguma fala, pode ficar à vontade, tá bom? Então, gente, olha só, vou continuar fazendo a leitura aqui, ó. Famílias ajustadas encontram um espaço para Deus em suas rotinas, procurando em situações informais inculcar em seus filhos o temor do Senhor. É basicamente o que nós falamos, né? Nas conversas diárias, irão se referir à natureza como obra divina, destacando a providência de Deus na criação. Olha só, aí você pode pensar assim, como que eu ensino os valores que você destacou, Luciano, para o meu filho? Eu não sei, eu não fui educado assim. É bem verdade. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você sabe que nós precisamos aprender a ser pais e ser mães? Porque também tem uma geração, Luciano, que não recebeu nenhum valor dos seus pais e de sua mãe, então não sabe ser pai e mãe. Então, assim, não quero ficar aqui ensinando a pastor a fazer culto ou padre a rezar missa. Mas eu, que como mensageiro da palavra de Deus, tanto eu, o presbítero Luciano, então nos permita a dizer e a falar alguma coisa com você, de forma que você possa utilizar essas dicas aqui no dia a dia de sua família. Então, você deve usar nas conversas diárias que se refere à natureza, dar a ideia de que a natureza é uma obra divina, destacando a providência de Deus na criação. Poderão, por exemplo, ressaltar que se os homens têm a capacidade de produzir a alta tecnologia, o fazem porque Deus os dotou com essa capacidade. Então, veja, você pode dizer, olha, está vendo a montanha? Olha só como que Deus criou essa coisa bonita. Eu tenho mudado o quintal lá em casa, e já falei inúmeras vezes, enfim. Mas a gente plantou 11 horas, uma plantinha 11 horas. E para quem conhece, ela dá muita flor, e é uma florzinha pequenininha. E encheu de besourozinhos, mas muito, muito besourozinhos. A gente não tinha inseto lá em casa. Então, vou dar um exemplo. Eu poderia utilizar isso e dizer, olha, tá vendo essa flor aqui? Foi Deus que criou. Olha só esse besouro, olha como ele é. Olha quantas patinhas ele tem. E olha como ele voa e tal. Isso é importante porque vai educando a criança. Ou a tecnologia, se você não tem um jardim para mostrar e demonstrar isso, bom, a criança está com o celular, fala assim, olha só, filho, que coisa bonita esse celular, que legal, foi Deus que deu a capacidade a este homem ou esta mulher de desenvolver essa tecnologia. Então, pode utilizar o cotidiano. Por favor, meu querido Mauro, que está conosco aqui, nosso diácono Mauro está nos servindo aqui. Então, utilizando também, por exemplo, o serviço. E dizer assim, olha, como Deus é bom, que derramou no coração de outros que nos servem. Você pode ir, por exemplo, ontem à noite eu fui ministrar uma palestra em Petrópolis, e na descida da serra a gente veio e parou no Alemão e aí comeu aquele sanduíche lá do Alemão, que é aquela linguiça maravilhosa. Ninguém faz uma linguiça igual, né? Pão com linguiça. Pão com linguiça do Alemão, maravilhoso. E aí o rapaz veio atender a gente, já estava quase fechando porque era tarde, e o rapaz de maneira educada pra caramba atendeu. E assim, eu olhando para eles, assim, eu pensei assim, esses caras devem estar doidos para ir embora, e a gente chegou agora aqui. Mas eles, de forma educada, atendeu a gente, educado pra caramba. Eu poderia, se eu tivesse com um filho, falar, tá vendo? O rapaz está trabalhando de forma educada. E a gente pode usar o nosso cotidiano para ensinar a Deus. Famílias que temem a Deus são integradas à igreja, participando ativamente das atividades do povo de Deus, sendo assíduos nos cultos, integradas à escola dominical, atuantes nos pequenos grupos, no GECEL, contribuindo para missões,
praticando o culto doméstico, enfim, envolvida com o interesse do reino. Em sua família, existe espaço para Deus? Quando se reúne para aquele delicioso churrasco, Cristo está nos assuntos da roda de conversa? Iniciam as festas e confraternização com uma oração? Deus é indispensável em nossas vidas? O lugar que damos a Ele determinará o êxito de nossas famílias. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui sobre ser uma família integrada à igreja. Me permita fazer um pequeno desabafo aqui, meu presbítero. Não tenho dúvida de que as famílias que vivem as mais terríveis das complicações, de todos os lados, tanto questões financeiras, questões de fidelidade conjugal, relacionamento não precisa ser infidelidade, mas às vezes desajustes no relacionamento entre o marido e a mulher, pessoas que têm os seus filhos com dificuldade, geralmente, eu não estou falando que isso é uma regra sem exceção, geralmente são famílias que não estão integradas totalmente na igreja. Eu lamento, olha, que vai aqui uma fala aqui de um pastor, eu lamento em observar pais e mães que são crentes, evangélicos, cristãos, nunca trouxeram seus filhos para um EBD. Isso é uma realidade, o presbítero Luciano. Eu lamento, imaginando que podem criar os seus filhos de forma livre, leve e solta. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Caminhando contra o vento, silêncio e sem documento. Eu lamento. O pastor, aqui é aquele negócio, né? Nós temos que ensinar com os nossos exemplos. Isso. Não resta dúvida. Mas também temos que impor a nossa autoridade de pai. Principalmente quando é criança, quando né? Porque muitas vezes a liberdade, olhando pelo lado da liberdade, fala, não, ele tem que querer ir. E aí vem aquela questão, volta a falar dos valores, né? As escolhas. Escolher entre o bom e o bom é fácil. Entre o bom e o ruim também. Agora, entre o certo e o errado, pastor, é que é complicado, porque o certo nem sempre é o mais aprazível, né? Nem sempre é o mais fácil, nem sempre é o menos trabalhoso. O certo, às vezes, te coloca em situações delicadas. É verdade. Então, com os nossos filhos não pode ser diferente. Temos que dar liberdade? Sim. Não estamos querendo ensinar ninguém a criar filho, não é isso, não. Só expondo mesmo. Temos que dar liberdade? Sim. Temos que compreender a realidade deles? Sim. Mas uma das formas de incutir valores é a responsabilidade de estar aprendendo. Então, como que eles vão aprender? É verdade. Eu sei que hoje vivemos uma vida muito difícil, complicada. A mulher trabalha, o homem trabalha, e dizer assim, pastor, mas aí trabalha a semana toda, chega no domingo pela manhã, tem que ir para a escola dominical? Eu entendo isso, amados, compreendo, é bem verdade. Não diria que você deva fazer isso de forma que prejudique a sua saúde e o seu descanso e até mesmo o lazer. Mas se você entender que na Bíblia diz que nós somos um povo zeloso e de boas obras, nós somos um povo organizado. Então, sendo um povo organizado, você consegue organizar o seu tempo, de forma que você consiga encaixar e enquadrar tanto o lazer, quanto o descanso, a soneca, o não fazer nada, o ócio, né? Ou ficar à toa,
mas também a atividade e a responsabilidade. Então, você, sendo um povo zeloso de boas obras, você consegue ajustar a sua família de forma que você consiga ser aluno, por exemplo, de EBD. E EBD para a criança é o mais importante. Aliás, eu me preocupo muito e temos essa preocupação hoje com projetos, porque a EBD está prejudicada pela questão do distanciamento social na pandemia. Mas nós estamos desenvolvendo alguns instrumentos para que, mesmo no meio da pandemia, as crianças tenham ensinos. E se você, membro de Jardim Primavera, não sabe, procure. E procure, por exemplo, a conselheira infantil de criança, que é a Milena, procure e fala: Milena, quais são os elementos, quais são os instrumentos, o que pode fazer para auxiliar na educação cristã de minha filha, o meu filho. A Luciana, ela diz algo extremamente importante, porque ela diz assim: os pais têm que passar para as crianças um Deus maravilhoso. Venho de uma época em que passava a imagem de um Deus tirano, que castigava e causava mais medo do que amor. Daí, Luciana, a grande importância de você ter o auxílio, a ajuda, né, os pais, né, terem auxílio e ajuda da igreja. Porque uma das coisas que, e aí pelo menos eu falo a partir da nossa experiência aqui, né, Luciano, uma das coisas que a gente percebe aqui, na nossa igreja, estou falando da nossa igreja, de que o ensino para a criança de Deus é feito de forma lúdica. Então tem o Deus grandão, tem como que é os personagens aqui, me perdoe, Milena. Dorinha, Dorinha. E tem mais um lá agora. Tem outro, né? Tem. Tem uma ovelha agora, que eu não sei o nome dela. Então, tem personagens, tem a Dorinha, tem os bonequinhos, né? Exatamente para chamar a atenção da criança. Tem a Bíblia, que é grandão, né? A Bíblia, agora chegou um cabeção ontem também. Então, tem mais um cabeção lá. Então, para que isso? Chamar a atenção da criança de forma amorosa e não medonha e terrível, como a Luciana destacou aqui. A Luciana tem razão. Então, a igreja entra como um instrumento, ela entra como um elemento a mais na educação dos seus filhos. Deixa eu fazer uma leitura aqui. O Fábio Fernandes, né, nosso diácono Fábio, nosso historiador, diz: a família é compreendida como sendo a célula vital da sociedade. Primeira sociedade natural, fundada no matrimônio, um vínculo perpétuo entre um homem e uma mulher. Santuário da vida. Deixa eu abrir aqui. Perdão. Entre o homem e a mulher. Santuário da vida. A quem é atribuída uma tarefa educativa, que é direito dos filhos e protagonista da vida social, e que deva ser a sociedade a seu serviço. Achei esse texto na internet sobre família, bem interessante. É isso, Fábio, a família, ela tem essa responsabilidade de ser este ambiente educacional, amoroso, construtivo de vidas. Por isso não se pode ter dentro da família um desajuste no casal, de forma que isso venha prejudicar a própria psique emocional dos filhos, do homem, da mulher, e gera uma saúde prejudicada por causa dos desajustes. A Vereni diz que eu, quando criança, participava do catecismo na Igreja Católica e tive belos aprendizados. É perfeito, Vereni. Alguém poderia dizer: como assim? Ensinava heresia lá? Calma, amados, calma. Bendito seja o Senhor que hoje a Vereni foi liberta de todas as heresias nesse sentido, mas não pode dizer o contrário de que ali foi colocado valores, como você destacou, valores de fé, valores da oração,
valores da repetição da oração e valores que existe um Deus. Hoje, infelizmente, existe famílias que não ensinam os seus filhos nem que existe um Deus. Perdão aqui. Desculpa, eu não vou poder ler, que é um texto muito grande. Depois dá uma lida aí no que a Cláudia está falando aí. Já leu? Quer destacar aí? A Lucimar diz que a Bíblia é ela que é a Bíblia. O texto da Cláudia está dizendo que nós temos que incentivar, né? Nós temos que incentivar nossos filhos, e mesmo assim nós estamos... existe o risco ainda, né? Porque mesmo fazendo todo esse ensinamento, corremos o risco do filho, quando cresce, acaba não abrindo mão disso. Mas é aquilo que o pastor falou. Se no momento, se não fizermos, vai ser pior, porque aí não tem referência, né? Eu concordo com a Cláudia, tá? Que diz que realmente não é fácil, ainda mais, pastor, que hoje, educar hoje, eu não sei, tá? Pode ser uma percepção só minha, mas educar hoje está um pouco mais difícil do que antigamente. Porque antigamente os pais eles tinham mais autoridade e tinha menos informação disponível para os filhos. Hoje em dia a informação está na mão deles. Então muitas vezes os pais, e aí nós estamos falando no âmbito geral, os pais nem estão preparados para as perguntas dos filhos, conforme você falou. E aconteceu gradativamente uma desconstrução da autoridade da família, a autoridade dos pais. Por gradativamente caminhar numa desconstrução da autoridade, a internet e as redes sociais e as pessoas da rede social contribuíram. Elas se tornam mais relevantes do que a opinião do pai e da mãe. É isso aí. Então, isso foi construído, gente. Isso não é uma coisa que aconteceu ao acaso, assim. Não, aconteceu. Não, isso foi propositalmente construído, ou desconstruído, seria melhor essa palavra, desconstruído a autoridade dos pais, e os pais, por sua vez, caíram na armadilha de achar assim, não, tudo bem, deixa o meu filho. Pega uma criança, hoje em dia, os pais pegam para que ela fique quieta, taca o celular na mão dela. Irmãos, olha... Os pais às vezes não querem, desculpe, aqui eu posso ser chato, mas os pais às vezes não querem ter o trabalho de chamar para si a responsabilidade da criação dos filhos. Eu sei que tem lugares, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, de que às vezes é necessário você dar uma distração para os filhos. Quando o Gustavo era pequeno, a gente ia para a igreja, o culto à noite não tinha salinha. Não existia esse negócio de salinha. E aí o Gustavo ficava sem fazer nada, sentado. O Gustavo sempre teve um comportamento muito tranquilo, mas mesmo assim era criança. Criança é criança. Você colocar 2 horas uma criança sentada no banco ali sem fazer nada, é muito difícil, é bem verdade. E o que fazíamos? Levávamos papel para desenhar, para pintar, como eu vejo. Às vezes eu vejo aqui pais e mães fazendo isso. Não tinha celular. Hoje eu vejo pais dando um celular na mão dos filhos. Ok, eu até entendo que em algum momento é possível você colocar alguma coisa para distrair a criança. Mas isso tem sido feito de forma recorrente, de forma direta, é todo momento. Então, para você ter uma liberdade e você não quer ter o trabalho de ficar tomando conta do filho, taca o celular na mão dele e pronto. É a terceirização, né? Isso, boa palavra. Terceirização da educação. Terceirização. Abrimos mão, deixamos as redes sociais colocar os valores dela nos nossos filhos. Abrimos mão de conduzir para falar, não. E é claro, pastor, conforme o senhor falou,
Por isso que eu acho que está um pouco mais complexo, tá? Não é o caso de ser machista, nada disso não, mas hoje em dia a questão da necessidade de ter pai e mãe trabalhando é maior. É verdade. É maior. E com isso, o que sofre as consequências são... E olha que é uma coisa... Olha como é que, conforme dizem, né? É uma sinuca de bico, né? Porque se o pai e a mãe não trabalham, não consegue dar um sustento para o filho. Em contrapartida, isso tem o peso de terceirizar a educação do filho. É verdade. Isso realmente fica bem mais complicado hoje em dia. Por isso a necessidade de uma tomada de posição e assumir o seu papel e a sua posição de pais. Deixa eu fazer também um comentário aqui a respeito do que a Cláudia colocou, no sentido quando ela diz negativo. Esta palavra deve ser uma autoridade dos pais. É dizer, não, você não tem a liberdade ainda. Quando ela tiver, ela que tome a liberdade dela, da criança escolher o que ela desejar, mas antes disso, não. Deixa eu também caminhar aqui, para fazer aqui uma leitura. O texto de John Wesley. John Wesley, em um dos seus sermões, ou sermões, exortava os pais da seguinte forma: que os pais sábios ensinem seus filhos a deixarem toda a mentira nas pequenas e nas grandes coisas, nas brincadeiras e na sinceridade, falando a mesma verdade que procede dos seus corações, que ensinem a eles, aos filhos, que o autor de toda a falsidade é o diabo e que é mentiroso e pai da mentira. Ensinem a abominar e a desdenhar não apenas toda mentira, mas toda expressão ambígua, toda a astúcia e dissimulação, que usem de todos os meios para fazê-lo amar a verdade, a veracidade, sinceridade e simplicidade, e a fraqueza do espírito e comportamento. Vejam só, gente, tem uma coisa que eu acho extremamente importante ensinar aos filhos: verdade. Olha, Luciano, tem uma das coisas que mais me chama a atenção é que hoje temos muitos filhos mentirosos. Isso é uma doença. A doença da mentira é muito grande, porque os filhos não têm coragem de dizer o que fazem em oculto. Você sabe que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, não me lembro onde está escrito, uma certa vez eu preguei sobre isso, diz que os ímpios, o que fazem em oculto, ele tem vergonha de publicar. O que quer dizer essa fala? Nós, e aí estamos falando para adulto, nós não podemos ter vergonha de dizer aquilo que fazemos em oculto. Você não pode ter alguma coisa que em oculto você faça e que seja vergonhoso para você falar em público. A Bíblia fala para a gente não se embaraçar com as coisas dessa vida, né? Não se embaraçar com as coisas dessa vida. Alguém poderia dizer, mas e a intimidade? Gente, não estou falando da intimidade, obviamente que não. Ninguém quer saber, eu não estou dizendo aqui a respeito de que você deva ter um livro aberto, que você deva expor toda a intimidade de sua vida conjugal. Não, por favor, é a vida privada. É óbvio que estamos respeitando e respeitamos a privacidade. O que estamos falando é a vergonha daquilo que fazemos em oculto e que, se descoberto, se torna desonroso. Escândalo, né? Escândalo. Boa palavra, escândalo. Isso acontece também em muitos adolescentes. Muitos adolescentes hoje são mentirosos. E é uma mentira compulsiva.
Ela é uma mentira compulsiva. Os adolescentes gostam da mentira e falam a mentira o tempo todo. Isso se torna uma doença psíquica. Eu queria exortar a você, pai, a trabalhar a verdade, primeiramente em você, para depois você trabalhar isso nos seus filhos. Isso daí, pastor, o senhor tocou no ponto aí, né? É muito interessante que se tem uma coisa que precisa ser exemplo, né? Nós como pais ser exemplo é nesse ponto aí também, né? Que não adianta a gente mandar nossos filhos falar a verdade, a gente, quando chega alguém, quando liga alguém, fala, não, fala que eu não estou. Isso, por aí. Fala que eu não estou, ou seja, como que eu vou... E são nas pequenas coisas, né, pastor? Nós não estamos falando de coisas absurdas, não. São nas pequenas coisas mesmo, que vai começando, que começa a gerar a justificativa. Não, se meu pai faz isso, por que eu não posso fazer? Isso. Então, primeiro... É o exemplo, né? É o exemplo. Primeira pessoa. Primeiro eu tenho que viver de forma correta, de forma que eu não minta, de forma que eu não tome as decisões mais fáceis, mas as decisões corretas diante do meu filho, para que ele entenda o que tem que ser feito. Verdade, eu estou rindo porque a Vereni fala assim, que o Gustavo, quando criança, gostava de imitar a irmã Nair, dirigindo o culto. A irmã Nair era uma irmã que dirigia o conjunto das irmãs, daquele jeito bem tradicional, né? Eu acho que o Luciano já viu, de irmã que dirige o conjunto assim, né? Fazendo assim com a mão. Aí o Gustavo achava aquilo muito engraçado. E vamos dar sequência aqui. A Cláudia diz, sou da época de que minha mãe falava de que quem fala a verdade não merece castigo. A Vereni diz, sinto falta hoje da timidez dos adolescentes. Hoje eles não são mais tímidos. É verdade. Sabe por que essa timidez? Lógico que a Vereni está falando tem que ter o seu contexto. E eu entendo o que ela está falando porque nós conversamos esses dias. Adolescentes têm coragem hoje em dia de fazer cada coisa que eu fico assim, como é que essa criança tem essa coragem de fazer isso? Então perdeu o freio, sabe? E alguns perderam o freio. Seria a falta de temor, pastor? Sim, com certeza. Mas não tem freio, não tem freio pelos pais. Agora, lógico que nós estamos batendo aqui nos adolescentes e nas crianças. O problema é que a gente tem que bater nos pais. Porque se perderam o freio, os pais é que são responsáveis disso, gente. Não podemos... O Fábio escreveu mais acima aí. O sol com a peneira. Que o Fábio escreveu mais acima aí, até comentando uma fala minha e complementou, né? Tudo, na minha opinião, tá, pastor? Parte da educação. Parte da educação que damos, dos valores que colocamos para os nossos filhos. Se nós deixamos essa tarefa para a escola, para a igreja 100%, não estou falando que a igreja vai ensinar coisa errada, mas só que nós temos que cada um fazer a sua parte. É verdade. Só que tem um detalhe, né? Eu gostei da frase que esses dias eu vi, acho que foi do ministro, o ex-ministro da Educação. Ele disse assim, escola ensina, família educa. É isso aí. Cada um tem que fazer a sua parte. É verdade, gente. Cada um tem que fazer a sua parte, que aí funciona. Educação é uma responsabilidade da família. Não é da igreja, não é da escola. Olha, educação faz parte e é da família. Você tem tradições na sua família que ninguém neste mundo pode alterá-la, tem o direito de alterá-la. Ninguém, governo, escola, Paulo Freire ou outra coisa qualquer, pode retirar o direito de você, na tradição da sua família, fazer. Ninguém neste mundo. Olha, o que eu estou falando aqui é muito sério. Preste atenção. Ninguém, Estado, governo, país, presidente da República,
ministro de educação, professora de ensino fundamental, pedagogos, e teóricos, filósofos. Você tem tradição na sua família que ninguém pode meter o bedelho lá dentro da tua casa e modificar. Qual é a tradição que você tem, que você pode dizer que, bom, isso ninguém pode tirar? Eu tenho uma tradição na minha família eu posso dizer as coisas mais simples, mais básicas, assim, tradição de comemorar Natal juntos. É a nossa tradição. A gente come e a mesa, bendito seja o Senhor, a mesa farta e comemos. Ontem o Gustavo falou isso. Gustavo preocupado com, assim, a mudança na tradição. O Gustavo falou assim, parece que o Natal está ficando cada vez mais xoxo. E é verdade, não é verdade? Porque por uma mudança de tradição. Eu também falei um pouquinho com a Esté ontem sobre Falou? isso. Falei. Poxa, é de Deus o negócio. A tradição. Ninguém tem o direito, ninguém neste mundo, entidade nenhuma, nem país, nem governo, nem Ministério da Saúde, da Educação, tem o direito de entrar no meio da tua casa e dizer assim, não, vocês não podem sentar à roda de uma mesa e orar à meia-noite, quando da ceia de Natal. Ninguém tem esse direito. E o que estão fazendo por aí é tentativa de entrar dentro da tua casa e modificar as tradições da tua família. A tradição de você com teu filho e ensinar o que você tem que fazer na educação do seu filho. Então há uma tentativa descarada de destruição da tradição da família. Por isso, escola não educa. Preste atenção, você pai, mãe, escola não educa, escola ensina. Escola vai fazer com que a criança saiba ler, escrever, interpretar os conceitos tanto da gramática como da matemática e da geografia. Mas a educação de valores é a família. Você é esposo de uma professora de educação fundamental. Você sabe o esforço que ela faz para suprir a falta de valores que a família não deu e que a criança chega na escola com falta de valores. E você vê o quanto que a Milena sofre com isso, para tentar suprir essa necessidade. E eu uso isso como exemplo para minha filha. Então. Eu falei, olha, você tem um privilégio que tem pai e mãe que consegue te ajudar e você precisa fazer a sua parte de filho, que é estudar. Exato. Então, essa ideia de que a escola está para educar, não, a escola não está para educar o jeito como que o teu filho senta à mesa e pega o garfo e faca. A escola não está lá para isso, a escola está para ensinar a matemática e tudo mais. Tem outros valores embutidos na educação? Claro que tem. Por exemplo, eu nem sei se tem mais isso, acho que não existe mais, mas eu formava antes de entrar para a sala de aula. Cantava hino nacional. Cantava hino, aprendi a cantar hino do exército, aprendi a cantar hino da bandeira, do império. Hino do Flamengo. Não, isso não, não. Isso não. Misericórdia, Deus me livre. Deus me livre disso. Uma escola, pastor, tinha que ensinar a cantar o hino do Flamengo. Tinha que dar dele, né? Ele estava doido esperando esse momento. Mas, enfim, são valores. E valor de respeitar o próximo, valores. Isso, a escola pode também contribuir. Mas isso não é a prioridade dela. A prioridade da escola é ensinar. E aí, pastor, olha como é que é importante a família. Porque a escola, o governo, nada pode mudar o que a família faz, conforme nós falamos, no sentido de tradição. Mas o que a escola faz, os pais também precisam ficar de olho. Claro. Precisa acompanhar. Isso. Precisa saber o que está acontecendo. Porque, às vezes,
vai de encontro ao que está sendo ensinado, e aí assim, é complicado a situação, porque o filho precisa responder a prova, Isso. mas ele tem um valor que de repente é contrário àquele ensinamento. Na Então, escola, você cara, tem que estar junto do filho o tempo todo, ou seja, você não pode simplesmente falar, o meu filho tem liberdade. na escola tem um perigo, gente, tem um perigo na escola. E aí o Fábio vai ficar meio chateado comigo, mas eu vou ter que falar. Os professores de humanas, da área de humanas, e o que eu quero dizer com professor da área de humanas? Professores de história, geografia e tal. Eles são legaizinhos. Aí chega para a sala de aula e começa, ele é cabeludinho, barbinha, e ele é descoladinho, e fala todo descoladinho, e ele vai encantando os seus filhos. E aí ele começa a ensinar lá no quadro, lá, não somente a geografia ou a história, mas ele começa a ensinar ideologia. Esses dias eu conversando com uma pré-adolescente e ela conseguiu enxergar que na sala de aula estavam tentando fazer a cabeça dela. E ela não estava vendo isso. Eu comecei a falar, olha, é isso. Aí mostrei, olha, na escola eles desdenham dos seus pais. Na escola, os professores dizem que seus pais são idiotas, burros, eles são atrasados, eles são ignorantes. Os pais é tido como os piores dos piores pelos professores. Não são todos, é verdade, não são todos. Existe uma exceção muito grande, bendito seja o Senhor, mas existe uma boa parte de professores em sala de aula que não ensinam os seus textos, mas ensinam valores segundo as suas ideologias. Ontem eu ouvi um cara falar uma coisa muito interessante, que ele disse que enquanto nas nossas universidades fica discutindo se o banheiro pode ser usado pelo homem ou pela mulher, ou se o banheiro deve ser misto, as discussões ferrenhas e acaloradas, em outros momentos, em grandes universidades, discutiam sobre a existência do átomo ou não, e os elétrons. E na nossa faculdade, nas nossas universidades, a galerinha fica discutindo se o banheiro deve ser misto, e se o menino pode usar saia, e se ele tem direito de usar a saia. Por favor, gente, vamos, pai, mãe, tomem posse da educação dos seus filhos. O Mauro escreveu uma coisa aqui em cima que eu achei muito bom. O Mauro escreveu, meu lar, minhas regras. É isso mesmo. O seu lar são as regras. Então a regra aqui é orar antes das refeições. E chega visita ou não visita, crente ou não crente, incrédulo ou não incrédulo, ateu ou não ateu, católico, protestante, evangélico, wesleyano, batistas, presbiterianos, seja o que for, está lá em casa, vai orar na hora da alimentação. E ponto final. Progressista, de direita, de esquerda, meu lar, minhas regras. Você deve assumir isso e fazer esse papel. O Fábio diz aqui, é isso, pastor, tenho observado essa tentativa de incutir valores na faculdade de teologia. Imagine em outras áreas do conhecimento humano. O Fábio tem feito uma faculdade de teologia, que já está terminando, vocês sabem disso. Bendito seja o Senhor, a segunda faculdade que o Fábio está fazendo, é um exemplo para todos. Então, você pode fazer 1, 2, 3, 4, quantas faculdades você desejar. Mas quando o Fábio entrou nessa faculdade de teologia, uma conversa com ele, eu falei assim, Fábio, maravilha, mas cuidado com os ensinos que vão passar para você, então seja sempre prudente. Maravilhoso. E aí eu sei que na época o Fábio ainda não tinha contato com os professores e tal, e o Fábio não teve a experiência. Depois, ao caminhar, ele está percebendo a experiência de que as pessoas deixam de ensinar a teologia para ensinar valores e modificação de valores. E você pensa que isso é em faculdade? Não, é lá na educação infantil. Tem um monte de
professores frustrados mesmo na sua vida pessoal, que quer fazer o idealismo e o conceito ideal na sala de aula para os seus filhos, e estão convencendo os seus filhos a valores deturpados, valores seculares, como escreveu aqui o Fábio, valores secularizados. E você pensa que não? Está. Então, muito cuidado, você papai, você mamãe, tenha isso na tua cabeça. Família educa, escola ensina. Escola não pode querer ensinar aos seus filhos questões de gênero, homem e mulher, se ele não é homem, se ele é mulher. Não, isso é a tua família. Você, papai, vai falar para o seu filhinho, você é homem, você tem, desculpe brincadeira aqui, você tem bigolim. É o papai que fazer isso. Não é a escola lá que vai colocar na cabeça do seu filho. Não, você decide. Você decide. A idiotice da ideia de modificar até o português para colocar o elix no pronome masculino ele. Como é que é? Eu nem sei pronunciar, nem sei dizer. Eu nem sei o que é isso. Também, não, é uma loucura, é uma loucura. Nem sei o que é isso. O Fábio contribui dizendo também que são os valores iluministas. É bem verdade, Fábio. Deixa eu caminhar um pouquinho aqui, porque... Que horas tem, gente? 10h30. Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui ainda nessa parte aqui e nós vamos caminhar para as conclusões e encerramento, porque não preparei aqui todas as lições, mas a gente pode dar continuidade a isso passo a passo. O Fábio voltando aí até a gente preparar as novas lições, que será baseado no livro O Discípulo Radical, do John Stott. Tem um texto aqui que eu queria fazer essa leitura que diz o seguinte: quando Dietrich Bonhoeffer estava encerrado na prisão nazista, escreveu um sermão para casamento de uma sobrinha sua. Deixa eu te falar assim, quem é Dietrich Bonhoeffer? Dietrich Bonhoeffer é um teólogo alemão, é um pastor protestante alemão que viveu durante o período e exerceu o seu ministério durante o período da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho um enorme respeito pelo Dietrich Bonhoeffer, porque um pastor que conseguiu pastorear uma igreja durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, sem se corromper, eu tenho que tirar o chapéu. É um teólogo que escreveu a mais bela teologia pastoral. E aí o texto diz o seguinte: quando Dietrich Bonhoeffer estava encerrado na prisão nazista, ou seja, Bonhoeffer foi preso pelos nazistas, ele escreveu um sermão para o casamento de sua sobrinha. Ele disse: o casamento é maior que o amor que vocês têm um pelo outro. Ele tem em si grande dignidade e força por ser ordenança santa, através do qual Deus planejou a perpetuação da raça humana até os fins dos tempos. No amor que os une, vocês veem apenas a si mesmo no mundo, mas, ao se casarem, tornam-se um elo de cadeia das gerações que Deus faz aparecer a partir da sua glória, chamando-as para o seu reino. Em seu amor, vocês veem apenas o sétimo céu da felicidade, mas no casamento recebem uma posição de responsabilidade perante o mundo e perante a raça humana. Seu amor é propriedade particular, mas o casamento não pertence apenas a vocês. É um símbolo social, uma função de responsabilidade. Veja só o que Dietrich Bonhoeffer quis dizer, que a família ela é uma instituição divina porque ela começa no casamento.
E o casamento, ele tem a sua base não no amor mútuo, porque o amor mútuo, ou seja, o amor entre um homem e uma mulher, ele é frágil, ele é fragilizado pela circunstância da vida. Ele é fragilizado, o amor entre um homem e uma mulher pode ser instável, mas o casamento é baseado e pautado no amor de Deus que é eterno. Então, o casamento, ele é uma instituição divina porque ele é parte importante da perpetuação da humanidade, na geração de filhos, consequentemente na geração de famílias. Então a família não pode ser desconsiderada para aqueles que são cristãos. Se você destruir a família, você destrói a ideia evangélica. Se você destruir a família, se você acaba com a família, você acaba com os princípios e os valores cristãos. Porque os valores cristãos, eles não estão perpetuados e passados pela sociedade, eles são passados pelas famílias. As famílias são um instrumento que Deus usa para geração e continuação e perpetuação dos valores. Então, entenda e compreenda que você, enquanto família, você está participando do propósito eterno de Deus. Se você não assume essa posição de participante da família, você também não assume a sua posição como um participante da missão divina na terra. Geração de filhos é uma das imagens que carregamos de Deus. Uma das imagens que temos de Deus é gerar filhos, pois Ele, sendo Deus, gerou os seres humanos. Então, nós perpetuamos e exalamos e refletimos a imagem de Deus na medida em que geramos filhos. E, obviamente, dizer que se geramos filhos, somos responsáveis pela criação e educação desses filhos, porque não poderíamos gerar e jogar os nossos filhos ao mundo. Tem tanta ideologia diabólica para dizer que você não é responsável pelo seu filho, por esse mundo aí afora, que você deve largar os seus filhos a qualquer jeito. Não, em nome de Jesus, lute. Eu vou tomar um exemplo aqui de uma mãe amorosa. Uma mãe amorosa é aquela como uma galinha que choca os seus ovos. Eu não sei quem teve a oportunidade, bendito seja o Senhor, que eu fui uma criança muito feliz e arteira de querer roubar ovos de galinha no ninho. Alguém... Roubar não, pastor, diminuir. Diminuir. É verdade. Eu já falei de vocês muitas vezes aqui dizendo acerca da Dona Lourdes do Seu Carmelo, que era uma casa que tinha acima, tinha um quintal, e dentro do quintal, lá atrás, ela tinha galinhas, ela criava galinhas, e tinha o galinheiro, e lá no galinheiro tinha uns caixotezinhos assim, que eram as galinhas que botavam ovos e faziam ninhos ali. Eu, quando criança, ia lá verificar se ela já tinha já posto o ovo, e aí todas as vezes que eu chegava perto da galinha, eu via a galinha fazendo uma atitude que hoje eu acho linda, que era a atitude dela inchar e crescer. Já chegou perto de ninho de galinha? E a galinha faz assim, e ela fica grande, ela arrepia todas as suas penas, e ela faz um rosnado bem grosso, né? Ela faz assim, se você chegar perto dela, e ela fica assim, eu queria que vocês, pais, tomassem a atitude da galinha. Por favor, não se sintam ofendidos aqui por fazer essa comparação, não. Mas assim, não mexe com os meus filhos, não. Não mexe aqui, não.
É como o Mauro colocou, meu lar, minhas regras. Não vem aqui, olha, não vem aqui querer dizer e falar como eu tenho que criar os meus filhos e da forma como que eles vão ser educados, não. Eu tenho os meus princípios, os meus valores e as minhas tradições para serem passadas. Eu não passo apenas o gene e o DNA do meu filho, não, dos meus filhos. Eu passo também os meus valores e as minhas tradições, as minhas crenças e a minha fé para os meus filhos. Entende? Então assumam a posição de pais como uma galinha toma conta do seu ninho. Às vezes, ela sofre a interferência de um moleque arteiro que rouba o seu ovo. Mas ela não deixa de cumprir o seu papel, se inchando e dizendo, mexe aqui não, que senão você vai tomar-lhe uma bicada e vai sair com o dedo machucado. Os animais ensinam muito a gente, né, pastor? A gente pode pegar esse exemplo da galinha para poder proteger nossos filhos do mundo, né? E você pode pegar outros animais, como a águia, para poder dizer como criar o seu filho. Porque a águia, por exemplo, ela tira o ninho, deixa só os espinhos para ele começar a voar. Isso. Né? Então, assim, você vê a onça também, o leão, que ensina seu filho a caçar. Né? Então, assim, os animais nos ensinam muito, não resta dúvida. E é meio que instintivo, né? É verdade. Desculpa, Luciano, eu estou rindo aqui porque o Fábio falou assim, não entendi. Como a galinha faz, pastor? Repete. Bom, eu também ia falar isso. Não vou repetir. A Vereni está pedindo para eu também ia falar isso, mas eu preferi... Não vou repetir. Poupar o senhor de... Vai, ó, deixa eu dar uma dica para você. Se você, então, quer levar a ter essa experiência de como a galinha faz, vá num hotel fazenda com a tua família, que lá eles têm passeios exatamente para isso. Aliás, tem aqui como é que é o nome daquele lugar? Acho que é Arcampo. Tem um bairro aqui chamado Arcampo, aqui próximo à Vila Maria Helena, que tem uma mini fazenda ali. E eles aceitam visitas. Vai lá, leva lá. Não vou fazer não, Fábio. Mas vocês entenderam que a posição de que nós devemos ensinar os valores às nossas crianças, façam isso em nome de Jesus. Nós já estamos chegando ao final, certo, meu querido presbítero Luciano? É verdade, sempre passando rápido. Sempre passando rápido. Eu espero que tenha sido muito proveitoso. E começamos aqui, não uma série, porque quando o Fábio voltar, a gente vai trabalhar, como eu disse, o discipulado na perspectiva do livro Discípulo Radical do Dietrich Bonhoeffer, e a gente vai dar continuidade aqui aos ensinos, mas de repente semana que vem a gente fale novamente sobre a família, com o propósito da provisão divina, o ajustamento no relacionamento conjugal, e o futuro brilhante que espera a família. Então vamos caminhando devagarzinho e a gente vai crescendo para a glória de Deus. Amém? Por favor, Luciano. Amém. Antes das considerações finais, pastor, o senhor falou agora bastante... Nós falamos sobre os fundamentos da família, né? E o senhor deu uma palavra agora, antes de fazer a sonoplastia da galinha aí, antes de eu fazer isso que o senhor fez aí, e embora a gente já tenha falado bastante sobre o tema, a família ajustada, ela tem uma formação, e essa formação, ela tem um objetivo, que foi o que o senhor falou, a procriação, a continuidade, a sociedade, enfim. Então, não cabe família, como é que é o nome que diz? Família, eu estava com a palavra aqui agora, a família que é adaptada, como é que é o nome que se fala agora? Não é adaptada, não, a família... Me fugiu a palavra agora. Mas uma família, ela tem que ter a sua estrutura, onde tem um homem, uma mulher, e a partir daí se constitui uma família. Qualquer coisa fora disso pode ser qualquer nome, qualquer coisa, menos família. Sim. Não tem, ou seja, não tem como um cristão entender
uma família fora desses padrões. É verdade, porque na tentativa de destruição da família, começa a relativizar o que é a família. E aí, a gente está falando aqui, eu tenho que até fazer esse parênteses rapidinho, falando de família como criação de filhos. É óbvio que existem casais que não podem ter filhos. É diferente. Mas a estrutura familiar vai continuar sendo a mesma. Exatamente. E existe até a possibilidade de adoção. Então, ou não, também pode o casal não querer adotar, e isso aí não vai significar que ela não tenha a estrutura familiar. A estrutura continua sendo a mesma. Mesmo essa família, pastor, que pode ser que não haja condições humanas de ter filho, para acontecer o milagre de Deus tem que ser nessa constituição. Isso. Porque foi o que aconteceu com Abraão e Sara. Uhum. Né? Então, assim, fora dessa constituição, não tem milagre de Deus. É verdade. Né? Então não tem, porque não é. Então, assim, o que eu queria deixar para nós é que não existe família fora desse contexto. Esse ensinamento que nós... Esse estudo que passamos agora deixa claro isso, ou seja, a família ajustada, ela começa com o homem e com a mulher. Isso. Não tem meio termo. Não tem meio termo. É por isso que você falou bem. Se quiserem seguir outro caminho, tem liberdade, numa sociedade democrática tem liberdade de assim fazê-lo, mas não chamem de família. Deem outro nome. Deem outro nome. E se eu brincar aqui que a Vereni, o pessoal está falando para fazer de novo a sonoplastia, mas aí a Vereni me ajudou. Obrigado, Vereni. Está gravado, é só voltar a fita, só voltar atrás que vocês vão ver de novo. Olha o pensamento conservador, né? Está gravado na fita, volta a fita. Não é mais fita, já não é mais fita não. Jesus amado. Bom, também espero, pastor, ter contribuído, e realmente um estudo, acho que tem muito a crescer aí esse estudo, não resta dúvida. E a preocupação com família, ela precisa ser cada vez maior. Na quinta-feira eu fui trabalhar um pouco mais tarde e teve o debate na Melodia também falando de família. Então, assim, vê que a preocupação, ela tem ganhado proporção, bendito seja o nome do Senhor por isso. Graças a Deus. Porque realmente nós precisamos falar disso, precisamos orientar, ser orientados, né, no sentido de aprender sempre, mas não podemos banalizar esse fato do que está sendo colocado aí para os nossos filhos, para as famílias como um todo, né? Hoje falamos bastante sobre filhos, mas creio que conforme for crescendo também vai ser falado bastante sobre pais. Com certeza. Luciano, deixa eu também dar uma voz aqui à irmã Eliette, que ela diz assim: estou atenta, mãe protege mesmo. É isso aí, irmã Eliette. Com certeza. É isso aí. E tem um detalhe aí que a irmã Eliette me lembra, porque ela já é avó, o papel importante da avó. Porque a avó, ela pode ajudar a educação também. E isso é bíblico. Até o Timóteo tem uma educação da mãe e de sua avó. Então, a avó faz um papel importante. Deixa eu dar um testemunho aqui da irmã Eliette, que sempre trouxe as suas netas para a escola dominical, e também dar o testemunho de minha mãe, que sempre trouxe suas netas, hoje minhas sobrinhas, que eu tenho um orgulho maravilhoso, as minhas sobrinhas, criadas na escola dominical e hoje são servas do Senhor. E a irmã Eliette, pastor, não traz só para a escola dominical, já teve eventos de departamento infantil. Isso. Que ela se faz presente com as netas dela. É muito bacana mesmo. Não, isso é um bacana. Exemplo a ser seguido aí. Isso é exemplo mesmo, graças a Deus. Quero só, então, deixar minha paz do Senhor para todos, agradecer, pastor, mais uma vez, e dizer que mais tarde estaremos aqui com um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Aleluia. Amém? Eu vou me retirar para poder fazer o encerramento ali, pastor. Vou deixar o senhor só aqui. Amém. Amém? Amém. Ele tem que se retirar porque ele tem que desligar lá a projeção, não, como é que é o nome? Ah, Jesus, eu tô velho mesmo. Transmissão. Projeção é na época do Ronca, que era retroprojetor.
Mas enfim, nós chegamos ao final aqui. Gente, Deus abençoe vocês. Lembrando que logo mais teremos um culto aqui presencial, embora ainda com restrição, com distanciamento, com máscara, com álcool e álcool gel e enfim, hoje o Marcelo estava limpando as cadeiras, higienizando o ambiente aqui, então você pode vir com segurança. Quero fazer uma lembrança aqui que no dia 3, numa quinta-feira, está convocado o conselho local, um conselho local muito importante, gente, muito importante, porque estaremos não só tratando acerca dos novos líderes que irão concorrer à eleição, como também concorrer ao delegado do concílio, pois esse ano é um ano de concílio, o concílio será no dia 11 e 12 de dezembro, o concílio mais curto devido à pandemia. E também preparação para o conselho geral que acontecerá em julho de 2021. Então, muito importante. Mas, antes disso, hoje à noite, 19 horas, nós estaremos aqui. Amém? Obrigado. O diácono Mauro está me lembrando aqui que no domingo que vem, domingo que vem já, né? Rapaz, dia 6. Domingo que vem, Santa Ceia e almoço aqui. O almoço é para arrecadação de fundos de pagar o nosso som e comprar o som, enfim, fazer esses compromissos que assumimos aí. Então, dia 6, almoço e a Assembleia Local, que é a votação dos novos líderes. Eu estarei orando, agradecendo a Deus esse momento aqui no nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelos ensinos aqui nesta manhã. Muito obrigado pelo teu amor, graça, obrigado pelo crescimento. No nome de Jesus, ajude-nos, ó Deus, a assumir a posição que o Senhor tem para cada um de nós. Ajude-nos, ó Deus, a ser pais, mães, de forma que eduquem crianças, os teus filhos, ao caminho onde devem andar. Ajude-nos, ó Deus, a ser um povo zeloso de boa obra. Um povo que preserva as tradições, os valores da tua palavra, os ensinos contidos na tua palavra. Um povo que prospera, um povo que progride, um povo que trabalha, que avança. Um povo que tem um chamado a ser sal e luz neste mundo. Um povo zeloso, como disse, um povo que progride, prospera em todas as áreas, financeiras, áreas familiares, profissionais. Ajude-nos a isso, Senhor. No nome de Jesus Cristo. É a oração que lhe faço e te agradeço. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus amados. Fiquem com Deus. Até domingo que vem na nossa EBD online. Que Deus abençoe. Logo mais aqui, 19 horas, viu? Fiquem com Deus. Tchau.